Fala, semiologistas! Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último vídeo da nossa série Exame Neurológico. Hoje eu vou falar sobre os 12 nervos pares cranianos, que são nervos originados no encéfalo, que são bilaterais e que carregam fibras motoras, tanto somáticas quanto autonômicas parasimpáticas e também fibras sensitivas. Diversas etiologias podem causar alterações desses nervos, por exemplo, um AVE, um TCE, uma meningoencefalite, uma doença autoimune, entre tantas outras. O primeiro nervo a ser examinado é o nervo olfatório, que tem a função de captar estímulos olfativos do ambiente e conduzi-los ao córtex, onde eles serão identificados e interpretados. Uma forma bem simples de a gente avaliar a função desse nervo é pedir para o paciente fechar os olhos. A gente vai ocluir uma das narinas e vai apresentar para ele na outra narina um cheiro conhecido. Vamos simular aqui, por exemplo, um copo de café e pedir para ele identificar que cheiro é. Depois, na outra narina, a gente também oclui e aproxima um cheiro agora diferente, por exemplo, um suco de limão. As alterações do olfato podem ser divididas em hiposmia e anosmia, que seria a redução ou ausência do mesmo, a parosmia, que é o córtex interpretar um cheiro totalmente diferente daquele que está sendo apresentado, e a cacosmia, em que o córtex identifica um cheiro desagradável para todos os estímulos que a narina recebe. Etiologias que alteram o nervo olfatório são a síndrome de Parkinson, um tumor comprimindo o nervo e a Covid-19. O segundo nervo a ser avaliado é o nervo óptico, que tem a função de captar os estímulos visuais que se projetam sobre a retina e transportá-los até o córtex, onde eles serão interpretados. Num primeiro momento, eu avalio a acuidade visual do paciente utilizando uma tabela chamada tabela de Snellen, que é uma tabela que tem elementos gráficos de diferentes tamanhos. Eu me posiciono a 6 metros de distância do paciente com essa tabela, o que seria equivalente a 20 pés aproximadamente, e peço para ele ler linha por linha e me dizer qual é o elemento gráfico que ele está vendo. E assim eu vou identificar o ponto em que ele já não consegue identificar mais aquele elemento. E com isso eu dou uma nota para a acuidade visual dele, através de uma fração. O normal seria 20 sobre 20. Mas se o paciente apresenta 20 sobre 40, quer dizer que o elemento gráfico que ele vê a 20 pés, uma pessoa com acuidade visual normal veria a 40 pés. O segundo passo é realizar a campimetria de confrontação, em que eu vou avaliar o campo visual do paciente, comparando com o meu campo visual, que eu vou considerar ser o normal. Para isso, o paciente vai se colocar na mesma altura do examinador, um deve olhar para o outro nos olhos, os dois vão tampar os olhos dos lados opostos e o examinador vai trazer um elemento, pode ser o seu dedo, em direção ao campo visual e vai pedir para o paciente avisar quando ele começar a ver esse elemento. E o examinador faz isso nas 4 direções, pedindo para o paciente dizer o ponto em que ele começa a ver o dedo. Com isso, eu avalio se o paciente tem algum defeito no seu campo visual. Um exemplo seria a hemianopsia bitemporal heterônima, em que o paciente perde os seus campos visuais temporais, por exemplo, por um tumor de hipófise comprimindo o quiasma óptico. Uma das mãos eu vou posicionar como anteparo para impedir que a luz alcance o outro olho. E com a minha outra mão, usando uma lanterna, eu aproximo da pupila do paciente de fora para dentro para observar ele realizando uma miose, confirmando o reflexo fotomotor direto. Já para avaliar o reflexo fotomotor consensual, eu realizo da mesma forma uma aproximação da pupila de fora para dentro, mas dessa vez eu quero observar a miose do outro lado para confirmar o reflexo fotomotor consensual. Outro reflexo pupilar importante a ser avaliado é o reflexo de convergência, em que o paciente vai realizar uma miose bilateral, mas agora não sob estímulo luminoso, e sim sob o estímulo de aproximação de um objeto. Eu vou pedir para o paciente olhar para esse objeto
e eu aproximo o objeto dos olhos dele devagar, e assim eu vou observar uma miose. Esse é o reflexo de convergência. O reflexo pupilar pode estar alterado em diversas situações. Por exemplo, no TCE, em que, inclusive, a resposta pupilar é usada no cálculo da escala de coma de Glasgow. Uma outra situação seria um tumor comprimindo o nervo ou uma lesão do nervo óptico por sífilis. Agora eu vou avaliar os nervos 3, 4 e 6 conjuntamente, que são respectivamente o nervo oculomotor, troclear e abducente. Eu examino eles em conjunto porque eles têm a função de inervar a musculatura extrínseca do olho. O nervo oculomotor tem a função de movimentar o olho para cima, para baixo e na direção medial. Já o nervo troclear movimenta o olho para baixo medialmente, enquanto o nervo abducente realiza a abdução do olho, ou seja, a mirada lateral. Primeiro eu vou realizar uma inspeção estática para observar se o paciente tem queda da pálpebra. Isso porque o nervo oculomotor também realiza a elevação da pálpebra. Também posso observar se o paciente possui assimetrias, como é o exemplo do estrabismo. Agora, para avaliar os movimentos oculares, eu me posiciono na frente do paciente, peço para ele olhar para a ponta do meu dedo e eu vou realizar um movimento em H longo, para assim observar toda a movimentação da musculatura do olho. Com isso, eu posso pedir para o paciente me dizer se ele apresenta uma diplopia, uma visão dupla, ou eu mesmo posso observar simetrias na movimentação. O quinto nervo é o nervo trigêmeo, que tem a função de realizar toda a sensibilidade da face e inervar a musculatura da mastigação. Para avaliá-lo, primeiramente a parte sensitiva, eu vou precisar de um chumaço de algodão, eu vou pedir para o paciente fechar os olhos e eu vou passear com esse chumaço de algodão pela região inervada pelos 3 ramos do trigêmeo, oftálmico, maxilar e mandibular. Posso estimular e pedir para o paciente dizer onde ele está sentindo. Depois eu avalio a sensibilidade dolorosa, da mesma forma, paciente com os olhos fechados, mas agora utilizando um objeto de ponta fina, estimulando também as 3 regiões inervadas pelos ramos do trigêmeo e pedindo para o paciente localizar o estímulo. Um reflexo importante a ser avaliado aqui é o reflexo córneo-palpebral, em que quando eu estimulo a borda da córnea do paciente, o nervo trigêmeo leva o estímulo, ou seja, representa a via aferente, e o nervo facial, nervo 7, realiza a via eferente para realizar o fechamento da pálpebra. É um reflexo de defesa. Para avaliá-lo, eu peço para o paciente olhar para o lado oposto, que eu vou estimular, e assim eu vou tocar com o algodão na córnea dele e ele vai fechar os olhos. A resposta normal esperada é que o paciente pisque os olhos simultaneamente, como foi aqui. Esse reflexo é especialmente utilizado no exame físico direcionado para o coma. Em relação à parte motora do nervo trigêmeo, eu peço para o paciente morder, cerrar os dentes, e assim eu vou palpar bilateralmente a musculatura da mastigação, o masseter e o músculo temporal. O sétimo nervo é o nervo facial, responsável por inervar a musculatura da mímica facial, responsável pelas nossas expressões. Numa inspeção estática, eu já vou poder observar se o paciente possui alguma assimetria que seja sugestiva de uma paralisia facial. Já no segundo momento, eu já vou fazer uma inspeção dinâmica, pedindo para o paciente realizar certos movimentos. Por exemplo, enrugue a sua testa, levante as sobrancelhas. Agora feche os olhos com força. Agora dê um sorriso. Agora enche as bochechas. Perfeito. Com isso, eu estou avaliando a maioria dos músculos da mímica facial e observando se o paciente possui algum déficit nesses músculos. Se existir algum déficit ou assimetria, eu posso pensar numa paralisia facial, que vai ter padrões diferentes se a paralisia for de origem central, por exemplo, um AVC,
um dano cortical, ou se a paralisia é periférica, por lesão no próprio nervo facial. Na paralisia de origem central, o que vai estar acometido é o quadrante inferior contralateral à lesão envolvida. Haverá conservação do quadrante superior da face. Já na paralisia facial periférica, a paralisia vai ser de toda uma hemiface ipsilateral à lesão do nervo. O oitavo nervo é o nervo vestíbulo coclear, que tem dois ramos, como o nome já diz. O ramo vestibular está relacionado à marcha e à estática, que você pode conferir lá no vídeo 1 sobre o exame neurológico. Já o ramo coclear, ele é responsável por pegar os estímulos que chegam até a cóclea, os estímulos auditivos, seja por condução aérea, seja por condução óssea, através dos ossículos da audição, pegar esse estímulo e levar ao córtex para ser interpretado. Uma forma bem grosseira de a gente avaliar a função auditiva do paciente é roçar os nossos dedos próximo do seu ouvido, enquanto ele está com os olhos fechados, e pedir para que ele descreva o que ele ouve. Os outros testes que a gente realiza para avaliar o ramo coclear, a gente vai precisar de um diapasão. O primeiro deles é o teste de Rini, em que eu vou avaliar a condução óssea e a condução aérea comparativamente. Para isso, eu vou vibrar o meu diapasão e vou posicionar a ponta dele no processo maçoide do paciente. Quando o paciente me disser que parou de ouvir o estímulo, eu vou trazer a parte oposta do diapasão, próximo ao seu ouvido, e ele vai me dizer se ainda ouve ou não. Se ele me disser que ainda ouve, quando eu aproximo a outra parte do diapasão, quer dizer que a condução aérea tem um tempo superior à condução óssea. E isso é o normal, que eu chamo de teste de Rini positivo. Agora, se durante o teste o paciente para de ouvir a condução óssea e não ouve a condução aérea, eu entendo que há um prejuízo na condução aérea. Eu chamo isso de teste de Rini negativo e posso encontrar numa situação, por exemplo, de otite, que está impedindo que a condução aérea leve o estímulo até a cóclea. Um outro teste é o teste de Weber, em que eu vou vibrar o diapasão e agora vou posicionar ele no centro do couro cabeludo do paciente. O normal é que ele ouça o som de forma simétrica, igual, dos dois lados. Porém, se o paciente ouve o som se deslocando para um dos lados, eu entendo que existe um prejuízo na condução aérea daquele lado, porque se existe um prejuízo na condução aérea, os estímulos externos não vão competir com o estímulo da condução óssea. Então o paciente vai ter a impressão de estar ouvindo mais o som do lado que tem o defeito na condução aérea. Você pode conferir isso, por exemplo, tampando o seu ouvido enquanto você fala. Você vai perceber que, como você filtrou todos os estímulos externos, você ouve a sua voz se deslocando para o lado comprometido, vamos dizer assim. Com isso, a gente avalia um problema na condução aérea. Agora, se o paciente tem um problema na condução neurosensorial, quando eu posiciono o diapasão vibrando no seu couro cabeludo, ele vai ouvir o som se desviando para o lado que não está comprometido, o lado bom. Porque o lado comprometido não tem condução de nenhum tipo, seja aérea ou óssea, porque o problema é na condução neurosensorial. Então o desvio vai ser do som vai ser para o lado não comprometido. Agora eu vou examinar o nervo 9 e 10, glossofaríngeo e nervo vago, que na topografia de cabeça e pescoço vão realizar a elevação do palato, o reflexo de vômito, a deglutição e a sensibilidade da faringe. Para isso, eu vou pedir para o paciente abrir a boca e falar A prolongadamente. Com isso, eu vou observar a subida do palato e a posição da úvula. O normal é que o palato suba igualmente dos dois lados e a úvula fique centralizada. Mas se existe um dano em um desses dois nervos, o lado afetado não vai conseguir subir e a úvula vai se desviar para esse lado afetado.
Esse é o denominado sinal da cortina que eu observo na lesão do nervo glossofaríngeo ou nervo vago. O nervo 11º é o nervo acessório, que realiza a inervação do músculo trapézio e do esternocleidomastoide. Para avaliar a sua função, eu vou realizar uma resistência sobre o músculo trapézio e vou pedir para o paciente elevar os ombros, para observar se existem assimetrias. E também vou pedir para ele deslocar o seu pescoço para um lado e depois para o outro, para avaliar a função do nervo esternocleidomastoide. O 12º nervo e último é o nervo hipoglosso, que realiza a inervação da musculatura da língua. Vou pedir para o paciente abrir a boca e eu vou observar a língua ainda no assoalho da boca para ver se existem fasculações ou assimetrias. No segundo momento, eu peço para o paciente colocar a língua para fora e a língua deve seguir um caminho reto e simétrico. Se existir desvio, o lado afetado é o lado que não conseguiu empurrar a língua. Então, o desvio vai ser para esse lado afetado, o lado onde está havendo uma lesão, uma disfunção do nervo hipoglosso. E assim terminamos o exame físico dos nervos pares cranianos e fechamos também todo o exame físico neurológico. Se você ainda não viu os vídeos 1 e 2, eu recomendo que você volte e assiste para não perder o conteúdo completo. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe aqui nos comentários as suas sugestões, os seus elogios, as suas dúvidas que eu vou te responder. Siga o canal, curta esse vídeo e se liga para não perder os conteúdos. Até mais, valeu!